Estamos aqui hoje para falar sobre o cenário do mercado imobiliário pós-pandemia. E eu convidei duas pessoas especiais que têm bastante know-how sobre o assunto, o engenheiro Tiago Negin e a arquiteta Alana. Pessoal, eu queria que vocês se apresentassem e em seguida, já, se quiserem, podem começar a falar sobre o assunto. Eu vou estar aqui fazendo uma mediação, fazendo alguns comentários. A gente combinou um roteiro e eu vou ficar inserindo alguns temas para a gente tentar abordar o máximo de coisa possível. Boa. Quer começar, né? Pode começar. Boa. Meu nome é Alana, eu sou arquiteta, eu trabalhei acho que em média uns 6 a 8 anos aí no mercado imobiliário de Fortaleza, então passei desde, enfim, planejamento, a obra em si, concepção de projetos, gestão dos projetos em si. Hoje eu estou trabalhando na startup Loft, é uma startup que atua no mercado imobiliário e fica em São Paulo. Então, acho que no contexto geral, eu atuo hoje com o know-how que eu tive no mercado de trabalho, né, aplicando isso para novas formas de inovar no mercado que aparentemente já era obsoleto, que a gente já tinha uma percepção, e como que a gente consegue inovar e trazer novas estratégias, enfim, formas de reinventar esse mercado. Primeiro eu queria agradecer, João André, a oportunidade, o convite da gente bater esse papo. Eu acho extremamente oportuno a gente falar sobre isso nesse momento, né, porque o mercado imobiliário, de maneira geral, ele fala muito sobre a maneira como as pessoas vivem em sociedade, né, em família, em casa, e o mercado imobiliário ele tem que responder a isso, né, ele tem que ser a solução para como as pessoas vivem e como elas levam as vidas, tanto no trabalho quanto também em casa. E eu achei muito bacana esse tema, fiquei bastante feliz e honrado para a gente poder discutir, bater um papo com visões diferentes, né, com perspectivas diferentes, regiões diferentes do Brasil, que isso também é muito legal, a gente acrescenta e soma bastante. E então, para começar, eu queria agradecer a oportunidade. Sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará, fiz MBA em gerenciamento de projetos pela FGV e atuo no mercado imobiliário na construção civil já há mais de 10 anos. Né? Já trabalhei com projetos de instalações, já trabalhei com incorporação, já trabalhei também com planejamento, gerenciamento de obras, e hoje o meu foco é em desenvolvimento de novos negócios, toda a parte da incorporação, do desenvolvimento imobiliário em si. Então, eu estou diretamente na ponta da criação, do desenvolvimento, e acho que a Alana está numa perspectiva já diferente, né, do retrofit, de imóveis usados, de estar em conexão absoluta com o cotidiano, com a vida das pessoas, com o estilo de vida, e acho que essa discussão vai ser bem legal. Vamos lá. Legal. Eu quero começar fazendo logo uma frase que é bem famosa, que diz assim: as empresas costumam procurar clientes para os seus produtos, quando na verdade deveriam buscar produtos para os seus clientes. E eu queria que vocês comentassem, porque assim, a partir dessa pandemia, dessa quarentena, acredito que muitos hábitos devem mudar. As pessoas vão começar a valorizar coisas que não valorizavam antes. Então, qual é o impacto disso nos projetos de arquitetura dentro do mercado imobiliário? Boa. Eu vou dar um panorama geral e aí, né, a gente vai se complementando, né? Mas assim, a minha percepção sobre isso, na verdade, é que no momento que eu virei essa chave, né, de vir realmente para São Paulo e de buscar um outro tipo de desafio, foi exatamente com essa perspectiva, né, de que o cliente é a voz, ele que vai dizer para a gente o que a gente precisa, o que a gente precisa trazer para o mercado de fato, né, e não o contrário. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na Loft em si. E isso vem se mostrando cada vez mais, né, então, com os produtos que vêm sendo lançados, as alternativas, né, de modelos de negócio. Então, a gente começou com um modelo X, né, um modelo de venda, enfim, e a gente já está migrando para outros focos, dado que o mercado vem mostrando e a temperatura que a gente vem sentindo. Então, de uma forma geral, isso já vinha acontecendo desde o começo, né, falo com a perspectiva da startup em si, né, da Loft,
Isso é uma coisa que já vinha acontecendo, então acho que a pandemia, na verdade, foram alguns gatilhos que aconteceram para a gente conseguir apurar e redirecionar as nossas prioridades. Então, falando um pouco sobre hábitos, né, eu acho que existe hoje uma adaptação muito grande, não só dos clientes em si, mas do mercado também. Existe uma necessidade de adaptação muito grande do mercado com base no comportamento que vem sendo mostrado, enfim, a necessidade de adaptação das próprias pessoas, né, dos usuários. E isso vem se refletindo de uma forma muito mais forte quando a gente olha que está todo mundo em casa. No mercado imobiliário, está todo mundo em casa, e está todo mundo prestando mais atenção do que falta em casa, do que falta, do que gostaria de ter, de quais são as condições ótimas, como que eu poderia estar sendo melhor, ter uma melhor qualidade de vida. Então tem gente pintando parede em casa, tem gente aprendendo a cozinhar, tem gente, enfim, fazendo N coisas, e isso vem se mostrando também com relação aos públicos, né? Então, tipo, não só a gente olhar o que as pessoas estão fazendo, mas os millennials estão fazendo uma coisa, os baby boomers estão fazendo outras, então são públicos completamente diferentes, com comportamentos diferentes, que também vão gerar produtos diferentes, né? Então, a minha percepção geral sobre o cliente e a adaptação, eu acho que vem muito disso, né? As pessoas estão sentindo mais a sua casa, estão trabalhando em casa, elas estão vivendo o lar, né? Então, isso é uma oportunidade muito... a gente pode ver como uma oportunidade, na verdade, de a gente conseguir ouvir mais o que as pessoas estão precisando de fato. E assim, tem até uma analogia que eu achei muito, muito interessante quando eu ouvi, né? Que assim, no cenário de adaptação, eles nos forçam a sair da zona de conforto, e quem vai sair bem nessa história toda é quem, na verdade, vai usar disso para fazer, de fato, uma virada de chave, né? Então, assim, trazendo um exemplo de... por exemplo, a lâmpada incandescente e a lâmpada fluorescente, né? A lâmpada fluorescente, ela foi consolidada, foi criada dado o momento de crise, né? Que era o momento que aconteceu o apagão, enfim, que a gente estava com escassez de recursos e estava aquele pânico geral, e as pessoas precisavam criar uma solução. Então, com base nisso, a chave virou para melhor, e aí foi crescendo e foi mudando, mas foi com base no momento de crise, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa a percepção. Excelente. Eu concordo plenamente com a Lana, eu acho que a visão é bem por aí mesmo. Na perspectiva do cliente, eu enxergo que essa retroalimentação, a gente escutar realmente e sentir o que o cliente precisa e responder essa necessidade, ela é cada vez mais importante, né? É você fazer realmente um design, um desenvolvimento já realmente pensado e projetado para atender as necessidades e ao uso efetivo do bem, né, no caso do imóvel. Recentemente, eu tive uma conversa com alguns amigos meus, e um deles colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: a pandemia ela acelerou um processo que ele ia acontecer gradativamente de uma maneira mais lenta. O consumo, por exemplo, de supermercado pela internet, você fazer compra de supermercado por um aplicativo, você receber em casa, você não tem que se deslocar para poder fazer compras. O trabalho em regime de home office de uma escala maior, né? Várias empresas adotando esse regime de home office de maneira permanente. Então, eram tendências que estavam a caminho, né? A gente sabe que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, a pandemia, ela acelerou todo esse processo. Então, eu enxergo que, na verdade, o mercado imobiliário como um todo, ele tem que trazer exatamente essa resposta. Ele tem que estar em contato, ouvindo de maneira mais próxima o cliente as necessidades para poder trazer as soluções mais adequadas e necessárias. Exato, e acho que nesse momento também as pessoas vão ser muito mais seletivas, né? Então, assim, não adianta, muito dado esse contexto, né? Não adianta você oferecer um produto X que ela não tem interesse naquele momento, ela está pesquisando mais na internet, ela está olhando outras opções muito mais do que antes. Então, a gente tem que ser muito mais assertivo na abordagem para não perder uma janela, né? Uma janela de oportunidade. E até falando um pouco trazendo um pouco esses conceitos para a experiência que a gente está tendo aqui, vendas online, né? Acho que é um ponto que seria um desafio. Acho que no começo, enfim, quais eram as especulações que surgiram, quais vão ser as dificuldades que a gente acha que vai ter, dado um cenário que acho que é riquíssimo, porque a gente nunca viveu isso, ninguém nunca viveu isso, pelo menos não na nossa geração. E a gente não sabe como que as coisas vão se comportar. Então, a gente tem que ser muito inteligente nas ações que a gente vai tomar. Então, quanto mais baseado em dados a gente for, quanto mais baseados em
realmente a gente tem um embasamento mais empírico, exato. A gente vai ter informações sobre, então, essa questão que você falou, né, Ned, de trazer a voz do cliente. Agora, na pandemia, foi uma coisa que virou muita chave, então, assim, até numa das frentes que eu tô, a gente está exatamente assoberbado de pessoas perguntando, e aí, foi o que o cliente falou, e aí, como é que o cliente está, e aí, o que ele está dizendo, e aí, sabe? Isso está muito mais aflorado, e isso é ótimo, com certeza. Porque, no final das contas, a gente vai ser muito mais assertivo, né? E aí, a gente tem outras estratégias, né? Então, por exemplo, visitas online, o corretor se disponibiliza aí no apartamento protegido para filmar o apartamento para o cliente. O próprio atendimento do arquiteto com o cliente, né? Então, os arquitetos que são designados para fazer o projeto, enfim, fazer o atendimento que antes era presencial, agora é tudo online. Então, a apresentação do projeto é online, todos os contatos estão online e estão funcionando muito bem, né? Então, assim, pelo termômetro que a gente tem, isso está funcionando muito bem. E até teve a primeira assinatura de escritura online. Digital. Exato, que foi exatamente, na verdade, teve um contrato digital, que é algo que já vinha acontecendo, né, a Loft já tinha feito essa transição, mas a escritura, de fato, no cartório mesmo. No cartório, fazer digital foi a primeira que teve, né, então, nesse cenário, a gente está conseguindo exatamente acelerar as mudanças, porque é um mercado mais obsoleto do que o cartório. Um mercado mais enrijecido que, assim, dentro desse contexto, é onde a gente encontra burocracias e até, enfim... E virou essa chave, né? Então era uma oportunidade que precisava, realmente o aditivo ali que precisava para a gente conseguir ter esse tipo de modificação, de mudança, né? Então eu acho que além disso, quando você entende o cliente, ele tá em casa, ele tá online, então você dá para ele o que ele quer, ele não vai sair de casa e ele vai fazer tudo online, né? Então tem casos extremos realmente de perfis de clientes, mas de uma forma geral é esse o sentimento, né? E com base nisso também, quais são as estratégias de negócio que a gente pode adotar, né? Então, aluguel. Aluguel talvez não esteja sentindo tanta pandemia quanto uma pessoa que compra um apartamento, né? É uma pessoa que, enfim, e aí a gente abre um leque de possibilidades com base no que a gente sente do comportamento que está sendo apresentado agora, né? Pessoal, e aí eu queria, assim, eu acho que ambos comentaram sobre a tendência de home office, de os clientes utilizarem mais o imóvel, e eu acho que o contraponto a isso seria que os imóveis comerciais, as salas, as lajes corporativas diminuiriam a utilização delas, se cairiam em desuso seria muito forte dizer, mas elas não teriam tanta procura como se tem hoje. Eu vi uma entrevista do Guilherme Benchimol da XP falando que tinha uma meta, se eu não me engano, de ter 40 mil metros quadrados de laje corporativa em São Paulo, em escritórios da XP. E ele já reviu essa meta, ele disse que essa meta já não faz mais sentido para ele. Então eu acho que como é que os projetos, os lançamentos devem ser impactados em relação a projetos comerciais e projetos residenciais? Eu queria puxar um ponto que você falou realmente, que é algo que o mercado já está se mostrando, já vinha se mostrando, né, na verdade, com relação a coworking, né, coworking, co-living, enfim. As pessoas estão sentindo cada vez menos necessidade, e aí eu falo de um público que é o público que está agora mais em voga, né, mas estão sentindo cada vez menos necessidade de ter um espaço propriamente dito para trabalhar. Isso vem se reverberando também nas corporações. Então, assim, quando você vê nesse cenário que a gente está hoje e a gente vê empresas sendo forçadas a trabalhar com home office, você vê que alguns tabus são desmistificados. Então, tipo, é possível sim trabalhar em home office. Eu, particularmente, estou trabalhando em home office desde final de março e eu estou trabalhando mais do que o normal. Assim, então, é uma questão mesmo de uma cultura, de uma disciplina que está precisando ser desenvolvida agora. Então, algumas empresas, inclusive, acho que a Google, enfim, algumas outras anunciaram que vão fazer home office para sempre. Zidog, exato.
teve alguns que anunciaram, tipo, já tiveram alguns que anunciaram, tipo, até o final do ano, tiveram outros que anunciaram, tipo, para sempre. Então, isso é mais um reflexo de que, nesse momento, as coisas estão se mostrando cada vez mais, os recursos estão sendo otimizados, né? Então, vendo que realmente, tipo, talvez não tenha tanta necessidade, a depender do mercado, né, também, mas talvez não tenha tanta necessidade, assim, de a gente ter espaços físicos para esse tipo de fim, né? Então, tipo, eu vejo muito dessa forma. Então, o home office foi um catalisador muito grande. Então, as pessoas priorizam ter um espaço de conforto em casa para fazer, enfim, para conseguir se concentrar. Tem até alguns modelos de negócio que já estão fazendo uma migração aí do que antes eram quartos de hotel para fazer um aluguel temporário de home office. Então, tipo, as pessoas vão ter uma sala individual, mas elas vão ser alugadas com uma periodicidade menor, né? Então, se eu não quero ir para um co-work e ouvir as outras pessoas trabalhando, o que seja, eu posso ter essa possibilidade, de repente, de ter uma cabinezinha ali para mim, que eu faço um uso por hora e que vai suprir as minhas necessidades. Então, tipo, pessoas que estão sentindo necessidade de sair de casa, eu não quero trabalhar em casa ou porque eu tenho um cachorro, ou porque eu tenho, sei lá, alguma coisa que está me atrapalhando, eu prefiro sair de casa, já está tendo essa alternativa de modelo de negócio, né? Então, acho que vai muito nessa linha, assim. Acho que a gente está percebendo que os nossos recursos eles podem ser otimizados e como que a gente consegue canalizar isso da melhor forma. E, para mim, tudo aponta para dentro de casa, né? Então, no final das contas, você está olhando que você consegue aproveitar melhor o espaço que você tem e ter uma melhor qualidade de vida, que antes estava meio que contrário, né? Você passa pouquíssimo tempo em casa e você quer o mínimo possível, entre aspas, né? O mínimo possível para sobreviver. Então, acho que está se invertendo um pouco agora. Eu concordo plenamente com essa visão. Eu entendo que essas lajes corporativas, os prédios comerciais de maneira geral, a gente já enfrentou uma crise ao longo desses últimos 6 anos bem severa no mercado imobiliário. O mercado estava se recuperando a partir do ano 2019, né? Foi publicada até uma pesquisa na revista Exame, que o mercado imobiliário, principalmente de São Paulo, que é o maior mercado imobiliário do Brasil, já vinha se recuperando. De maneira geral, os outros estados do país também havia uma melhora, mas bem mais lenta do que o mercado de São Paulo, né? Mas, na realidade, esse mercado de lajes corporativas, de prédios comerciais, era o mais delicado dentro do contexto, onde havia mais estoque, né? Existia mais oferta, e esse estoque ele era consumido de maneira mais lenta. Né? Então existia a preocupação, quanto tempo vai durar esse estoque? Né? Não se viam mais lançamentos, que na realidade é muito saudável, é muito bom, porque quando você se depara com excesso de oferta, é muito importante que sejam encerrados esses lançamentos para que o estoque seja consumido, porque senão gera uma bolha imensa e só piora a situação, né? Ela se torna caótica, porque a oferta supera demais a demanda, né? Gera uma situação muito complicada e a queda de preço é muito violenta. Então, a minha percepção em relação à questão de lajes corporativas, de prédios comerciais de maneira geral, é que existe sim uma tendência de enxugar. Eu não acho que elas vão desaparecer, não percebo que isso vai sumir de vez, mas se a gente perceber, a maioria dos trabalhos administrativos, como a própria Alana colocou, eles podem sim ser feitos em regime de home office e de uma maneira produtiva. Você consegue trabalhar em casa com o seu computador. Né? E com o advento da tecnologia, da internet cada vez mais rápida, melhor, tudo isso se torna mais automatizado. Vários processos burocráticos, vários processos de trabalho são feitos de maneira cada vez mais rápida, mais automatizada, com mais aplicativos, com mais soluções. Então isso também, de uma maneira geral, enxuga e minimiza a necessidade de espaços corporativos fora de casa, possibilitando cada vez mais esse regime de home office. A gente tem, já como o Nejin bem explanou, as lajes corporativas, né, os projetos comerciais com mais estoque do que os projetos residenciais, mas com relação aos projetos residenciais, vocês acham que, em termos de projeto de arquitetura, deve haver algumas mudanças nos lançamentos? Porque a gente vinha com uma tendência de projetos cada vez menores, eram os Smart Projects, né? Aqueles projetos de 30 metros quadrados, multifuncionais, com muita tecnologia, com internet das coisas. Eu te confesso que isso não está tão claro para mim, né? Eu acho assim que pelos palpites que a gente pode dar, né? Eu acho que na verdade pode haver um reestudo de programa, né? De necessidade. Então, tipo,
eu acho que o perfil dos clientes pode determinar isso melhor do que qualquer outra pessoa, né? Então, eu acho que as pessoas, eu não acho que os apartamentos pequenos venham a desaparecer, enfim, eu acho que a tendência que ela já se mostra hoje é um conceito de qualidade de vida, né? Então, tipo, as pessoas querem ter qualidade de vida e agora está cada vez mais comprovado isso. Então, como que isso vai ser feito? Eu acho que é mais uma questão de programa, enfim, como que a mesma questão que eu trouxe, né, de co-livings. Então, acho que ter uma área comum bem estruturada, ter, enfim, não necessariamente o apartamento em si, mas eu acho que isso está mais voltado para a questão do estilo de vida, qualidade de vida, que é algo que sempre teve muito em foco, né? E tecnologia. Eu acho que no final das contas, todo esse mix de, enfim, ser tudo cômodo, né? Ter tudo em casa, ter tudo nas mãos, ser tudo online. Eu acho que isso é uma tendência que já vinha se mostrando, mas que vai estar cada vez mais se mostrando relevante dentro desse programa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente em alguns aspectos em relação a essa unidade compacta, né? Esse conceito de unidades compactas ele nasceu em grandes metrópoles, né? Japão, Nova York, né? Grandes cidades, onde tinha um adensamento populacional muito intenso e as pessoas precisavam reduzir a questão do deslocamento trabalho-casa. Então, essas unidades compactas, elas despontaram muito no mercado imobiliário, estou falando aí no panorama mundial, nesse contexto de grandes cidades, grandes metrópoles, que é o caso aí que a Alana vive, que é São Paulo, né? Exatamente, é uma grande metrópole, né? Onde tem uma população muito adensada, muitas empresas, e as pessoas precisam reduzir esse deslocamento casa-trabalho. Então, assim, eu enxergo que exatamente nessa mudança de paradigma do home office, do estilo de vida um pouco diferente, vai ser possível você não morar tão próximo do seu escritório, do seu trabalho, a partir do momento que o seu deslocamento não vai ser tão necessário. Então, a ideia de você morar num apartamento mais compacto, mais bem localizado, por exemplo, está muito atrelada à necessidade de você se mobilizar. Mas a partir do momento que você não tem necessidade dessa mobilidade tão grande, porque você tem, por exemplo, um aplicativo que pode trazer o supermercado até você. Então, não existe a necessidade tão grande de você morar ao lado de um supermercado, de uma farmácia, do seu escritório. Existe a possibilidade de você aceitar morar um pouco mais distante da região absolutamente central, numa região até mais tranquila, mais pacata, ter acesso a tudo através de tecnologia, de aplicativos, e ter um espaço dentro de casa um pouco maior, um pouco mais amplo. Eu acho que existe essa possibilidade. Tem pessoas que preferem morar em locais mais centrais, como a Alana falou. Acabar? Com certeza não vai acabar. Vai ter mercado para isso? Com certeza vai. Mas eu enxergo que existe a possibilidade de que a tecnologia e as respostas tragam soluções complementares a essa realidade. Então, não necessariamente você vai precisar estar tão próximo do seu escritório, tão próximo do centro. E ainda adicionando só mais um ponto, que o Brasil, como é um país continental e muito diverso, é difícil você querer pegar uma realidade de uma cidade como São Paulo, por exemplo, e colar em cima de uma região norte, nordeste, que é uma região menos adensada, onde tem uma proximidade de bairro maior, né? Os bairros são mais próximos, a locomoção é mais rápida. Então, assim, essa questão de apartamentos extremamente compactos, eu acho que ela tem muita peculiaridade e muita ligação com grandes cidades. Eu não sei se esse produto ele é adequado para o Brasil como um todo, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que faz todo sentido, você trouxe pontos bem relevantes, assim. E eu acho que um ponto de concordância, o que a gente trouxe, que é legal reafirmar, é qualidade de vida e tecnologia. Então, a região onde, enfim, vai ser, enfim, essas unidades, que vai ditar qual é a qualidade de vida e o estilo de vida que essas pessoas querem ter, né? Então, muito voltado aqui para São Paulo, o metro quadrado vai continuar sendo caro, eu não acho que isso vai mudar. Então, as pessoas vão ter uma vontade de morar em determinado local pela qualidade de vida também, então não só pelo trabalho em si, com certeza, mas isso vai ser muito determinado pela região, né, em que de fato essas pessoas moram, qual é o estilo de vida delas, o que elas querem, enfim, vivenciar, se é uma casa mais espaçosa, um pouco mais afastada, enfim, e que no final das contas a tecnologia vai aproximar exatamente
de onde elas querem, o que elas querem, enfim, a internet e toda forma de se conectar com outras, enfim, com outras vertentes, né, com outras frentes. Então eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Não, só um ponto que eu gostaria de colocar, que na realidade a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar o vídeo, sobre a identidade dos bairros de São Paulo. A Ana estava falando que ela estava morando em São Paulo, e eu achei bem interessante, eu acho que tem muita ligação com o que a gente está falando, a questão da identidade de cada bairro. E São Paulo, por ser uma cidade, uma grande metrópole, ser mais diversa, ter mais espaços, os bairros têm uma identidade muito própria, né, mais forte que outras regiões do Brasil, algumas, né? Então, assim, outra possibilidade que eu enxergo também é exatamente essa identidade com o bairro. A pessoa ela vai procurar uma moradia, vai procurar um lugar que ela se identifica mais, não só por ser uma região próxima do trabalho, por exemplo, mas sim porque ela gosta de vivenciar aquele lugar, ela se identifica com aquele espaço, ela acha bacana, ela acha agradável viver naquele ambiente, mais do que simplesmente, tá próximo de um metrô, está próximo do supermercado, está próximo da farmácia. O mercado imobiliário, ao longo de muito tempo, ele foi muito ligado a isso, às conveniências. Se isso está próximo, se isso reflete num terreno bem localizado, num prédio bem localizado, né, por exemplo. E eu enxergo que isso vai mudar um pouco de paradigma. A pessoa vai passar a perceber, eu gosto de morar nessa região porque é gostoso, porque é bacana. Não é porque eu preciso ir para o supermercado, né? Eu estou falando isso, claro que é no médio, acredito que no médio prazo, longo prazo, mas eu enxergo que é uma tendência dessa vivência mais micro-região. Pessoal, eu acho que a gente abordou tudo que a gente já tinha programado falar. Passo a palavra agora para vocês fazerem as últimas considerações. Então, mais uma vez, João André, queria agradecer a oportunidade dessa discussão, desse debate. Foi muito bacana essa visão do mercado imobiliário pós-pandemia. Eu acho que a visão da Alana somou bastante nesse debate, principalmente porque ela está atuando num mercado diferente do meu. Eu estou na frente da venda inicial, da concepção de novos produtos, novos projetos. Ela está trabalhando numa startup que desenvolve a compra de apartamentos usados, faz retrofit, é um conceito diferente de negócio, mas também muito próximo da vida, do cotidiano das pessoas, né, da vivência do mercado imobiliário nesse aspecto, né? Toda a parte arquitetônica de ambientação, isso está muito atrelado ao cliente, à vida, né, cotidiana, e é muito legal, muito bacana. Então, acho que somou bastante a visão, né, as opiniões, regiões diferentes do Brasil também, que é muito legal. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos para a próxima. Boa. Não, puxando o gancho também do que o Nejin falou, mas agradecendo o convite, né? Acho que é sempre bom a gente ter a oportunidade de fazer essas trocas até, enfim, de um contexto onde eu venho experienciando coisas bem diferentes, né, do que eu já acostumei vivenciar no mercado imobiliário de Fortaleza, e ver como as coisas realmente elas podem ter sinergia, né, apesar assim, de a gente sempre trazer muito porque são mercados diferentes, porque são contextos diferentes, mas no final a gente sempre vai conseguir ter algum aprendizado, tanto daí como daqui, né, e conseguir trocar muito aprendizado. Enfim, acho que as portas ficam abertas para sempre que a gente tiver uma discussão assim rica que nem essa. Acho que foi bem legal, e a gente poder estar sempre trocando e se atualizando e trazendo essas experiências e vivências aí para os dois lados. Pessoal, eu que agradeço demais vocês. Foi extremamente rico. Eu acho que quem assistiu aqui abre muito a cabeça, tem novas ideias, enxerga já os novos projetos aí com uma nova visão. E deixo também o canal aberto para vocês. Vocês são duas pessoas extremamente capacitadas e que tem muito a agregar com todo mundo. Muitíssimo, muitíssimo obrigado.